Olá, meninos, bom dia. Como eu falei na semana passada, quando eu ia recebendo as atividades de vocês, eu disse que faria a correção nesta semana, tá? Então, vamos lá. Só para tirar as dúvidas, né? Caso alguém ainda tenha ficado com dúvida, vocês vão conferir aí os resultados de vocês, vão pegar aqui as explicações e qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp, no grupo ou no privado, que eu ajudo, tá bom? Bom, primeira questão era para transformar esses números aí em forma de notação científica. Então, em notação científica, o que vocês não podem esquecer é que esse númerozinho aqui, ele tem que estar dentro do intervalo, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Então, isso é o que vai fazer você mover a vírgula. Então, você não precisa fazer a pergunta, para onde é que vai ficar a vírgula? Ela vai ter que ficar para que esse intervalo seja respeitado, certo? Então, vamos lá. Ah, ativei minha borracha aqui, não deu certo. Aqui na primeira, no item A, ó, onde que eu ia parar a vírgula, né? Bem aqui, no 2,5, né? Ou 2,54, porque ele tá dentro desse intervalo. Então, aí vocês iriam contar quantas casas vocês andaram aí para a esquerda, né? Até parar a vírgula ali no 2,54. Então, vocês vão contar 8 casas. Quando é para a esquerda, né? Então, ó, o expoente é positivo, ou seja, aumenta no expoente. Quando é para a direita, o expoente é negativo. Não pode esquecer dessa regrinha, né? No item B, ó, onde ia ficar a vírgula, né? No caso aqui, ó. Aí fica 1,548. Você pode botar só 1,5 ou 1,54, tá? E aí você iria contar as casas, que no caso deu 9 casas para a esquerda, então, ó, expoente positivo. No item C, a gente vai andar a vírgula agora para a direita, ó, e ela vai parar bem aqui, ó, no 2,14, e aí a gente vai contar quantas casas andaram, agora foi 8, só que para a direita. Então, ó, expoente negativo, certo? Toda vida que a vírgula andar para a esquerda, expoente positivo. Para a direita, o expoente é negativo, certo? E tá aí o item D. Segunda, aqui você já tá o número, né? Tava representado em potências de base 10, né? E você ia mover a vírgula para transformar em notação científica. No caso aqui no item A, ó, 258. Então, tá fora do intervalo que eu preciso, né? Então, eu vou mover a vírgula aqui, ó, pro 2,58. Esse pincel é muito grosso. E aí você vai ver quantas casas você deslocou a vírgula, ó, 2, né? Só que, ó, o número já tem esse expoente, ó. Aí olha aqui como é que fica, ó. Já tinha o menos 6, ó. Como eu andei 2 casas para a esquerda, ó, mais 2. E aí você resolve, né? Menos 6 mais 2, que no caso, ó, fica 2,58 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Quando você já tiver uma potência e um expoente, você só vai acrescentar o que você moveu a vírgula, né? Se foi para a esquerda, com o sinal positivo, se foi para a direita, com o sinal negativo. E aí você vai aplicar o jogo de sinal e deixar em um só. No caso aí, ó, os sinais são diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, ficou menos 4, certo? No item B, também a vírgula foi para a esquerda, ó. Ela parou bem aqui no 2,47, né? E aí, no caso, ela andou 3 casas para a esquerda, então mais 3, ó. Ó, a potência já tinha menos 3, ó. Aí tá aqui como ficou, ó. Menos 3 mais 3, no caso 0, ó. Pessoal, todo número elevado a 0 é 1. Então, 2,58 vezes 1 é o próprio 2,58. Então, a resposta podia ficar só assim, tá bom? E da mesma forma, eu fiz o item C e o item D. E aí, vocês confiram aí. Não vou explicar todos para o vídeo não ficar muito longo, tá? A terceira questão, vocês iriam fazer a multiplicação. Para algumas pessoas, eu pedi que continuassem aqui, ó. Porque no caso, ó, 10,5, ela tá fora do intervalo que a gente precisa para anotação científica, né? Só que aqui eu pedi só para efetuar as multiplicações. Se eu tivesse pedido assim, efetue as multiplicações e deixe em forma de notação científica, aí vocês teriam que ainda respeitar esse intervalo, tá? Então, quem fez, ótimo, não tem problema. No caso, o item A aqui, ó, se a gente vai mover uma vírgula para a esquerda, vai ficar 1,05, aí vezes 10,
Aí, no caso, vai menos 9 mais 1, fica menos 8, ó, tá? Isso é a resposta do item A para quem moveu a vírgula. Aí, fez a multiplicação. Nas multiplicações, pessoal, só reforçando como é que a gente faz, ó. Multiplica os números, repete a base 10, ó, e aí a gente vai resolver os expoentes. No caso aqui, o item B, ó, menos 0,6 vezes 8, ó, deu 4,8. Aí, repetiu 10, ó, aí peguei o expoente daqui, que é 5, e peguei o daqui, que é menos 2, ó. Aí, resolve, ó, 5 menos 2, então ficou 4,8, ó, vezes 10 elevado a 3, tá bom? Os demais do mesmo jeito. Qualquer dúvida, depois vocês vão corrigindo aí, podem me chamar no WhatsApp. Quarta questão era a divisão, né? Até eu errei lá no trabalho, coloquei o sinal de multiplicação, mas expliquei que era divisão. Na divisão, vocês têm que tomar cuidado, porque é como se tivesse uma regrinha. Deixa eu diminuir aqui para eu fazer aqui no cantinho, com esse lápis que é grosso, mas vai dar certo. Ó, a primeira fica assim, 42 vezes 10 elevado a menos 5. Aí, a gente arma em forma de divisão, fica melhor de resolver, né? 2 vezes 10 elevado a menos 1. Pronto, aí vocês têm que tomar cuidado, porque esses expoentes aqui é o de cima, menos, tem um menos como se fosse uma fórmula, né? Aí, o de baixo, ó. Aí, quando o de baixo tem um sinal de menos, fica menos vezes menos, que fica mais, ó. Então, observem aqui no item A, ó. 42 dividido para 2, ó, deu 21. Tá aqui o 21, ó. Aí, 10, aí eu coloquei, ó, o expoente de cima, ó, que é menos 5, menos da fórmula, e o de baixo, que é menos 1, ó, certo? Tem que ser desse jeito. Aí, resolve, ó, menos 5, aí menos vezes menos dá mais. Então, fica menos 5 mais 1, subtrai dá o sinal do maior, que no caso fica 21, vezes 10 elevado a menos 4. Da mesma forma, vocês façam os outros, só tenham cuidado com esse sinalzinho de menos da fórmula para vocês não errarem, tá? E, por fim, a quinta questão era a potenciação. Você tinha que resolver a potência, no caso aqui, item A, ó. 4 elevado a essa potência aqui de fora, ó. Quanto é 4 ao quadrado, ó? 16, ó. Aí, repete a base 10 e você multiplica o expoente de dentro vezes o de fora, ó. Menos 8 vezes 2. Tá aqui, ó, eu fiz aqui, ó, 16, ó, repetiu 10. Olha aqui a multiplicação dos expoentes, ó, menos 8 vezes 2, que no caso aqui ficou 16 vezes 10 elevado a menos 16, tá? Da mesma forma, vocês fariam as demais, ó. 1 elevado a 3 é 1, aí repete o 10, aí 5 vezes 3, 15, ó. E por aí vai. O item C, 2 elevado a 3 é 8. Repete o 10 e multiplica. 4 vezes 3, 12. Ok? E para essa semana, pessoal, só uma atividade, porque vocês perceberam aqui na notação científica que tem muita operação com os números racionais. Eu até coloquei o link para vocês de uma aula que eu mesma gravei para o ensino fundamental. Vou colocar novamente para que vocês respondam isso aqui. Essa é uma atividadezinha básica, só algumas questõezinhas com os números racionais, ó. Adição, subtração, multiplicação, divisão. E aqui também, ó, a quinta, represente as em números decimais. É uma fração, ó, 1/3, você vai dividir 1 por 3. Vai dividir 5 por 2, só isso, tá? Quando a gente tem uma fração e quer representar em números decimais, é só você dividir ela. Então, eu vou compartilhar novamente o link do vídeo, vocês assistam caso sintam dúvidas, porque no caso, a adição e a subtração tem a partezinha do completar com zeros, tem que ter a regrinha da vírgula abaixo de vírgula, tá? E tudo isso eu explico no vídeo. A multiplicação, né, eu explico, na divisão eu explico como completar os zeros, para poder a gente transformar uma divisão de números racionais em uma divisão de números inteiros e facilitar para vocês, tá? Então, quem souber já fazer, só faz. Ó, não, observação, não precisa me enviar, é como de uma atividade mesmo, só de complementar, tá? Que é para vocês treinarem um pouco mais. Na próxima semana vai ser o nosso primeiro trabalho e vai cair, ó, operaçõezinhas com números racionais, por isso que eu estou deixando essa atividade, e operações com notações científicas, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp a partir das 13 horas, podem me contatar. E é isso. Beijos e até a próxima aula.